Tira o olho do concorrente e foca no seu cliente. A gente vê no mercado muito comum o estudo sobre o concorrente. O que o concorrente está fazendo? Olha para o concorrente. Se o concorrente fez esse movimento, a gente não pode ficar para trás. Mas eu te convido nesse podcast a olhar mais para o seu cliente. E ao invés de olhar para o seu cliente, olhar para o seu mercado. Lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, @LarissaJu, eu falo muito sobre isso. Tira o olho do concorrente e olha e foca no seu cliente. Porque nós, enquanto uma empresa tomando decisões para o nosso cliente, a gente vai olhar para as opções que o nosso cliente tem comparando com a gente. Mas não necessariamente o nosso cliente está nos colocando na balança com os mesmos concorrentes que a gente está olhando. E também não necessariamente o movimento que o concorrente está fazendo está dando resultado. Então, quando você olha para o seu concorrente, você vai ver um movimento de mercado. O seu concorrente está atendendo uma parcela do mercado, ele tem uma estrutura de equipe, ele tem uma cultura, uma capacidade operacional, tudo diferente do seu. Então, quando você vê aquele resultado, você olha o site, você pode até olhar os anúncios e entender tudo que ele está fazendo, você não consegue acessar o que está dando resultado, como está dando resultado, o que ele tem dentro daquela rotina ou daquele canal que gere o resultado para aquele negócio. E quando você olha para o seu concorrente e esquece de focar no seu cliente, você tende a ficar muito parecido com o seu concorrente, porque você vai fazer ou um movimento um pouco antes ou um movimento um pouco depois, porque você vai se assemelhar àquele movimento, balizando o movimento, a posição do concorrente como padrão e se posicionando um pouco antes ou um pouco na frente diante daquilo. Agora, quando você olha para o seu cliente, você vai entender qual é a sua entrega de valor, qual é a dor do seu cliente, como você agrega valor para aquela base, ou como você pode criar soluções de novos produtos e novos serviços para gerar ainda mais percepção de valor para a tua entrega. E ainda a gente tenta se proteger do concorrente para que ele não saiba ou não perceba os movimentos que a gente está fazendo. Mas um concorrente, ele pode fazer um cliente oculto. Isso é uma prática extremamente comum de mercado. E da mesma forma, um profissional pode sair de dentro de uma empresa, no outro dia tá numa outra empresa, na mesma posição, dentro de um concorrente. Na prática, isso não muda nada, entre aspas, porque existe aquele conhecimento, aquela ideia ou aquela pessoa dentro de um ecossistema, dentro de uma cultura, dentro de uma rotina para gerar aquele resultado e nunca uma ação isolada. Eu já vi muitos líderes sendo atraídos num processo de hunting de uma empresa para outra, gerar resultado numa empresa e não gerar na outra, porque existe uma cultura, existe um fluxo de processos, de rotina que impacta naquela entrega. A gente não pode se iludir olhando para o movimento do concorrente e se posicionando um pouco antes ou um pouco depois, balizando a nossa entrega pela do concorrente, sem considerar o comportamento de mercado. Ao invés de gastar energia só olhando para um concorrente, entender o movimento daquele mercado, daquele segmento e daquela categoria te geram insights muito mais ricos sobre o que você pode fazer. A gente, por exemplo, olha para as passarelas, de moda e entende que o que acontece nas passarelas é que está ditando a moda. E a gente olha para o que acontece na passarela e começa a trazer aquele repertório de vestuário para a nossa rotina e começa a encontrar aquilo nas lojas. Mas, na verdade, na prática, o que acontece nas passarelas já é um movimento do que está acontecendo nas ruas. Então, é estudado o que está acontecendo nas redes sociais, o que as novas gerações têm apresentado, como que as pessoas têm consumido. E é isso que vai ditando o movimento do que aparece na passarela e aquilo se potencializa. E isso, sim, gera valor, porque as pessoas e uma categoria e dentro de um segmento
elas tendem a adquirir um comportamento, porque aquilo dita um pouco do movimento do próprio ser humano, né? Esses dias eu acompanhei e falei sobre isso lá no Instagram e vou deixar isso também no link, no resumo desse episódio, que vai ter insights sobre o comportamento das pessoas em relação ao consumo de álcool. As gerações consumindo cada vez menos bebida alcoólica, optando por cerveja sem álcool, mulheres aumentando um pouco mais, acho que era isso. Vou deixar os dados aqui, tá? De cabeça eu não me lembro. Mulheres aumentando o consumo de álcool, as novas gerações diminuindo e optando por cervejas sem álcool e um movimento das novas gerações e de mudança de público. E aí, se você olha exatamente para o que o concorrente está fazendo, o tipo de evento que ele está patrocinando, sem entender qual é o seu público consumidor, você pode se desconectar, né? Se desplugar do seu cliente. E se você olha para um movimento de mercado, de uma categoria, você consegue antecipar, como a gente tem visto cada vez mais cervejas aparecendo com a opção zero álcool e até patrocinando ações de eventos. E até falando sobre motoristas, fazendo parcerias também com pilotos, trazendo essa consciência. E isso não acontece por um movimento, forma ativa da marca, mas é olhando para o mercado, para o comportamento daquela categoria e do público, e aí sim você adota um tipo de serviço, um tipo de produto para atender aquele segmento. Se você fica com uma visão muito limitada sobre o que o concorrente está fazendo, você perde a sua proposta de valor, a sua autenticidade, você se desconecta daquilo que o cliente percebe de valor em você. E aí sim, se assemelhando ao concorrente, é que o seu cliente na ponta vai colocar vocês dois, né, nesse exemplo, na mesma balança. Então, a dica é: foca no seu cliente e tira o olho do concorrente. Se você quiser olhar para o concorrente, prefira um estudo de mercado, prefira olhar o movimento de uma categoria, estar sempre antenado em notícias dentro do seu segmento e de segmentos paralelos que vão te trazer mais insights e acompanhar o movimento nas redes sociais, em outros canais, para entender como o seu público tem se comportado, o que ele prefere consumir, o que ele deixa de consumir, e isso te traz mais retornos sobre como você conduzir a sua proposta de valor. Na descrição do episódio eu sempre deixo um link, se você tiver interesse em se aprofundar sobre o tema, tem um resumo junto com outros insights e mais materiais para você se aprofundar e anotar os insights que tiveram nesse episódio. Até o próximo podcast, tchau!